Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Crimes do Passado. Eu sou a Glaciele e hoje nós vamos falar sobre o caso John Wayne Gacy. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. E bora ao caso de hoje. Robert Piste era um garoto de 15 anos que amava sua família. Ele estava trabalhando meio período em uma farmácia, pois tinha o sonho de comprar uma nova câmera fotográfica e também um carro. Robert Piste era aquele tipo de adolescente estudioso que amava esportes, fazer trilhas e era extremamente responsável. Na noite de 11 de dezembro de 1978, Robert Piste estava então trabalhando aquele meio período em uma farmácia. Era um dia muito frio, muito gelado, e ele havia emprestado seu casaco para sua colega de trabalho que ficava trabalhando no caixa em frente à porta deste estabelecimento. Enquanto eles trabalhavam, um homem chegou lá a pedido do seu gerente. Este homem foi fazer um orçamento para fazer reformas nas prateleiras, nas cortinas, enfim, melhorar o marketing desta farmácia. Este homem estava fazendo o orçamento, ele estava contando para o gerente que ele também contratava jovens adolescentes para trabalhar. Ele pagava o dobro que o Robert Piste ganhava na farmácia, então com certeza isso chamou a atenção dele. Entretanto, já estava quase no horário de fechar o estabelecimento e também a mãe de Robert Piste estava lá para buscá-lo. Robert Piste então olhou para sua colega do caixa, pediu novamente seu casaco e olhou para sua mãe falando: "Mãe, eu volto logo, vou apenas conversar com um empreendedor que está oferecendo emprego." Robert Piste então saiu naquela noite gelada. A sua mãe ficou alguns minutos ali aguardando para ver se Robert Piste voltava, afinal de contas eles haviam combinado de comemorar o seu aniversário e ela já havia até mesmo comprado um bolo para reunir a família. Entretanto, como Robert Piste estava demorando demais, a sua mãe decidiu falar para sua colega do caixa que ela iria embora e assim que ele retornasse para ligar a ela, que ela iria buscar ele novamente. Entretanto, ela chegou em casa e o tempo foi passando, ela não tinha o retorno do Robert, então ela decidiu ligar novamente na farmácia, perguntando a ele sobre onde estava o Robert. A colega de trabalho então percebeu que ele não havia retornado até então e comunicou à mãe dele falando que simplesmente ele não havia aparecido mais lá. A sua mãe, como já conhecia o perfil de Robert, sabia que havia algo errado. Afinal de contas, o seu filho não era de sair sem informar onde ele estava indo e muito menos demorar dessa forma. Então, ela aguardou mais um tempo e decidiu ir até a farmácia. O dono do estabelecimento, o gerente, falaram para ela que ele havia saído com um dos seus conhecidos, que era um homem chamado John. Este homem era um homem respeitado na sociedade, então não precisava ela se preocupar. A mãe dele tinha no seu coração que algo de estranho estava acontecendo. Afinal de contas, o estabelecimento já estava fechado. Aquele gerente estava aguardando o seu filho ali voltar e nada, nem notícias, nenhuma movimentação nas ruas. Aquilo deixou ela muito preocupada. Então ela retornou para casa e conversou com seus dois filhos mais velhos e seu esposo e decidiram que era o momento de ir até a delegacia informar sobre o seu desaparecimento, tendo em vista as atitudes do rapaz que não condiziam com o que estava acontecendo naquele momento. Os familiares então de Robert Piste foram até a delegacia, mas naquele horário ninguém mais poderia fazer nada porque já estava tarde da noite, o efetivo de trabalhadores na delegacia também era menor. Portanto, a mãe de Robert Piste, apesar de ela fazer o relatório de desaparecimento, ela não conseguiu que nenhum investigador fosse atrás de soluções. Apenas fez o relatório e com muita insistência, porque na verdade a pessoa que fez o relatório insistiu veemente que ele simplesmente poderia ter fugido dos pais, o que era algo comum naquele período, principalmente entre jovens adolescentes. Mas os seus pais conheciam o filho que tinha, sabiam que algo de errado havia acontecido. Os seus pais, não conformados com aquela situação, passaram a noite ligando para os colegas de Robert, ligando para amigos, colegas, passando pelas ruas. Os seus irmãos pegaram seus cachorros e levaram junto no carro para que, quem sabe, eles pudessem farejar onde Robert poderia estar. Mas, infelizmente, eles não tiveram respostas e não conseguiram nada que pudesse ajudá-los. De manhã, eles retornaram à delegacia exigindo que fosse aberta uma investigação. Afinal de contas, o filho deles estava desde as 9 horas da noite desaparecido. A polícia, então, entrou em contato com o gerente daquela farmácia querendo saber quem era este John. Qual
era o nome dele? O que ele estava fazendo lá? O gerente então passou as informações e também o nome do homem. Era John Wayne Gacy. Este homem tinha uma empresa de construção chamada PDM. A polícia então agora tendo o nome da empresa e o nome da pessoa, ela facilmente conseguiu o endereço e foi lá que ela foi. Chegando lá, bateram insistentemente na porta. O John Wayne Gacy falou que ele estava em um telefonema, por isso demorou para abrir a porta. Os policiais então lhe informaram que eles estavam procurando um jovem chamado Robert Piste. Se ele não havia visto ele, afinal de contas, várias pessoas falaram que esse menino saiu do estabelecimento onde trabalha para conversar com ele. O Gacy, assim podemos chamar, ele é John Wayne Gacy, mas é mais conhecido como Gacy, respondeu que não sabia sobre aquele menino, afinal de contas ele nunca tinha o visto. O que era estranho, afinal de contas várias pessoas viram este menino falando que iria atrás desse empresário. Ele falou para sua mãe, ele falou para a sua colega de trabalho. Então essa resposta foi um tanto quanto estranha. Mas o Gacy, ele foi assim muito simpático e falou até mesmo que eles deveriam respeitar o momento familiar que ele estava passando, o luto que ele estava passando. E falou que assim que todas as situações fossem resolvidas com relação a isso, ele iria até a delegacia prestar o seu depoimento, as informações que ele sabia. Os detetives da região, chamada Des Plaines, sabiam que ele tinha estado lá. Essa era uma mentira inicial que levantava muitas suspeitas. Ao investigar mais a fundo, eles descobriram algo muito delicado sobre Gacy. Eles descobriram que ele tinha sido acusado de sodomia no estado de Iowa com um jovem menor de idade. Então isso era muito preocupante. Os investigadores então deixaram de colocar outras pessoas que talvez poderiam ser suspeitas e colocaram ele no topo da lista. A partir dali, então, a polícia começou a investigar a fundo qual era a sua história. Eles precisavam entender. 2 dias após o desaparecimento de Robert, Gacy simplesmente apareceu na delegacia para prestar o seu depoimento. Nesse momento, os policiais então pediram para o Gacy se eles poderiam fazer uma verificação em sua casa, e ele não aceitou. Entretanto, a polícia conseguiu um mandado, e enquanto ele estava lá na delegacia, eles conseguiram abrir a sua casa. Entrando lá, eles perceberam que Robert Piston realmente não estava em sua casa. Mas a sua casa, ela era bem assustadora. Existiam vários quadros de palhaços, mas não eram palhaços felizes, eram palhaços com expressões tristes ou até mesmo um tanto quanto assustadoras. Existia um corredor escuro e no final uma porta, como se fosse um desenho de um zigue-zague. Enfim, a casa era muito estranha. E dentro desta casa também eles encontraram várias revistas homossexuais, encontraram algemas, cordas, encontraram também brinquedos sexuais, carteiras de motoristas de outros jovens e um anel de turma escolar do colégio da cidade com as iniciais JAS, ou seja, não eram as iniciais do John Wayne Gacy. No lixo de Gacy, eles encontraram um recibo de revelação de fotos, e esse recibo estava no nome da colega de trabalho do Robert Piste. Então, os policiais foram até essa colega perguntar como aquilo era possível. Simplesmente, ela em nenhum momento chegou na casa desse homem e nem conversou com ele. Então perguntaram a ela como era possível aquele recibo estar no lixo dele. Ela respondeu que naquela tarde ela havia emprestado então o casaco do Robert para revelar algumas fotos que ela daria de presente para sua irmã. O recibinho, aquele canhoto que era retirado, né, para depois você passar a buscar, ela deixou naquele casaco que ela estava, que era o casaco do Robert. E quando ele pediu novamente para ela o casaco, ela esqueceu de tirar. E essa foi a maior prova de que sim, Robert Piste esteve na casa de John Wayne Gacy. A partir desse momento, a polícia começou a ficar muito mais obcecada em tentar entender aquele homem. Então eles colocaram policiais 24 horas para vigiá-lo. Gacy logo percebeu essa movimentação, afinal de contas os policiais paravam o carro em frente à sua casa e o seguiam constantemente. Então o Gacy fez a sua parte e começou a mostrar que era um homem bom, um homem trabalhador, um homem honesto, com a agenda sempre cheia e sempre estava muito ocupado. Inclusive, ele passou a tratar muito bem os policiais, convidando eles constantemente para entrar nos cafés que ele ia, nos restaurantes também com ele. E teve uma certa noite, inclusive, que ele convidou os policiais para jantar em sua casa. E foi nesse momento que surgiu mais uma prova contra ele. Um dos policiais, após o jantar, foi ao banheiro.
Quando ele deu a descarga, um cheiro vindo dos canos de tubulação de ar quente que passavam pelo porão emanou um odor anormal. Era o cheiro de putrefação. Então, esses policiais que foram jantar na casa de Gacy voltaram à delegacia e comentaram com os investigadores o que eles haviam verificado. Sem pensar muito, esses investigadores continuaram indo atrás de informações e descobriram que tinha dois funcionários de Gacy que ele confiava muito. Então, eles foram chamados para depoimento. Esses jovens comentaram que constantemente o Gacy pagava a eles um valor a mais para eles irem até a sua casa e cavar buracos no seu porão, fazer vários buracos, jogar muito cal naquele terreno. Era isso que os jovens tinham a mais informações, que além deles trabalharem com o Gacy ao longo do dia, à noite eles iam também nesse porão. Ao verificar as carteiras de motorista que haviam na casa de Gacy, a polícia também descobriu que todos aqueles jovens estavam desaparecidos, o que era muito estranho. E aquele anel de formatura de uma das escolas que existia na região era de um jovem, John Allen Zick, um jovem de 19 anos que desapareceu em janeiro de 1977. Foram com essas informações, então, que os investigadores conseguiram um outro mandado para voltar à casa de John Wayne Gacy e verificar, então, aquele porão. Em 22 de dezembro de 1978, 11 dias após o Robert Pease ter desaparecido, a polícia simplesmente estava no porão de John Wayne Gacy fazendo escavações e não demorou muito para encontrar vários ossos humanos. E então, os investigadores fizeram a seguinte pergunta: quem é John Wayne Gacy? John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Illinois, Chicago. Ele era o segundo de 3 filhos, criado em uma casa católica, rígida e marcada por muita violência. O seu pai era um veterano da Segunda Guerra Mundial e ele era um alcoólatra nesse momento. Um homem extremamente agressivo. Sempre ofendia o Gacy chamando ele de marica ou de filhinho da mamãe. Ele falava que aquele filho não servia para nada, pois o Gacy tinha sérios problemas de saúde, ele não conseguia praticar esportes, estava acima do peso, então ele era constantemente humilhado por aquele pai. O Gacy também apanhou diversas vezes do seu pai. Ele apanhava de cinto e normalmente as surras que ele levava não eram simples. Até chegou ao ponto que a sua mãe passou a defender. E era por isso que o seu pai então passou a julgá-lo mais e mais ainda. Gacy buscava constantemente a aprovação, fosse da família, fosse da igreja, da comunidade. Era um desejo que o acompanhou até o fim e se transformou numa necessidade doentia de ter poder e controle. No ano de 1949, o jovem Gacy, que ainda era uma criança, foi abusado por um colega do seu pai, um amigo. Esse colega sempre o levava para passear em seu carro e foi ali que aconteceram os fatos. Ele nunca chegou a comentar com seu pai, pois ele tinha medo que o seu pai acusasse ele de ter causado aquela situação. Entretanto, com o passar dos anos, o Gacy também foi evoluindo a sua mentalidade. Apesar de ele ser um homem muito doente, quando ele chegou aos 18 anos, cansado de tantas críticas do seu pai, ele decidiu pegar o carro e dirigir até Las Vegas. Chegando lá, ele conseguiu um emprego em um necrotério. O dono desse necrotério, sabendo da situação de Gacy, sabendo que ele não tinha para onde ir, ofereceu a ele um quarto que ficava nos fundos da área de embalsamento. Foi ali que Gary cometeu 2 vezes atos de necrofilia com jovens que estavam ali para passar pelo processo de embalsamento. Assustado com essa situação de fazer esse ato, ele acabou ligando para sua mãe e perguntando se ele poderia voltar para casa. O seu pai o deixou. Ao voltar para casa, o Gary seguiu a sua vida. Ele terminou o colegial, que ele ainda não havia terminado, e também conseguiu um emprego. Em 1964, ele casou com uma jovem chamada Mary Lynn Myers. Esse foi definido por Gacy como um dos períodos mais perfeitos da sua vida. Ele casou-se, teve um casal de filhos, mudou de cidade e se tornou gerente de 3 redes de KFC, aos quais eram do seu sogro. Tanto que em 1966 ele recebeu seus pais em sua casa e o seu pai conversou com ele, lhe pedindo desculpa por tudo que ele havia feito para ele. Pois, afinal de contas, o Gacy agora era um homem respeitoso, ele era gerente daquelas lojas, estava casado, tinha uma família, então ele se tornou aquilo que o pai não acreditava que ele seria um dia. Entretanto, por trás dessa fachada de bom homem, de bom esposo, de família, ele tinha um lado obscuro, que envolvia troca de casais, prostituição, pornografia e até mesmo drogas.
No ano de 1968, Gacy foi preso após abusar sexualmente de um garoto de 15 anos. Durante esse processo judicial, dois médicos, o avaliaram por 17 dias e, ao final da análise, eles concluíram que ele apresentava sinais de transtorno de personalidade dissocial, que é uma condição que abrange comportamentos típicos de psicopatas e sociopatas. Segundo o laudo, Gacy não demonstrava potencial de melhora com terapias ou tratamentos. O seu padrão comportamental indicava que ele continuaria estando em conflito com normas e leis da sociedade, colocando em risco até mesmo pessoas que estavam ao seu redor. Assim que Gacy foi condenado, a sua esposa foi até ele e pediu o divórcio. A partir daquele momento, Gacy nunca mais viu seus filhos, até mesmo ele nunca mais se interessou por vê-los. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, e após um ano que ele estava neste recinto, o seu pai veio a falecer no dia 25 de dezembro de 1969, o que deixou Gacy extremamente triste, achando que seu pai havia falecido devido ao desgosto que ele lhe causou. Após 18 meses que ele estava nesta prisão, ele conseguiu liberdade condicional, perante a condição de que ele voltaria para Chicago para morar com a sua mãe. Com isso, após sair então dessa instituição, ele voltou para Chicago e, com a ajuda da sua mãe, ele comprou uma casa, que é esta casa que ele viveu até ele ser preso. Em agosto de 1971, pouco depois de se mudar com a sua mãe para o novo imóvel, foi noivo de Caroline Hoff, uma mulher divorciada e mãe de 2 meninas pequenas. Após o anúncio do noivado, ela passou a morar com ele. No entanto, poucos dias antes do casamento de Gacy com a Caroline, aconteceu um fato. Gacy foi acusado de agressão com intenção de ferir e comportamento imprudente. A acusação partiu de um jovem que afirmou à polícia que Gacy se passou por policial, mostrando a ele um distintivo falso e forçando ele a entrar em seu carro. Após isso acontecer, ele abusou sexualmente desse jovem. Mais tarde, as acusações foram retiradas, pois o rapaz havia tentado extorquir dinheiro de Gacy em troca de abandonar a denúncia. Como Gacy conseguiu provar que estava acontecendo essa extorsão, essa acusação foi anulada. A Caroline se separou de Gacy em 1975, depois de notar sérios comportamentos estranhos, distantes e perturbadores. Com o passar dos anos, ele se tornou muito frio, agressivo emocionalmente, parou de ter relações íntimas com ela, começou a passar muito tempo longe de casa ou trancado no seu escritório. Ela encontrou objetos suspeitos, como pornografia masculina escondida, chegou a presenciar conversas perturbadoras e mudanças de humor súbitas. E com certeza o principal motivo dela pedir o divórcio de Gacy foi o fato de que suas filhas, que não eram deste casamento, estarem com medo de seu parceiro. Após o divórcio, inclusive, Gacy começou a interpretar seus personagens de palhaço, conhecido como Pogo e Patches, principalmente durante os anos em que ele estava mais ativo socialmente e politicamente na comunidade de Chicago, que foi do ano de 1975 ao ano de 1978. Os seus personagens, o Pogo e o Patches, eram personagens diferentes. O Pogo, ele era brincalhão, ele era alegre, ele era sorridente, enquanto o Patches era uma versão mais séria e mais sombria. Pelo fato dele mostrar um sorriso e por trás cometer atos tão violentos, deixou ele conhecido como palhaço assassino. Nos anos que se seguiram ao seu divórcio, o Gacy fez inúmeras vítimas. Seus alvos eram rapazes de 14 a 21 anos. Muitos eram garotos de rua ou garotos que estavam trabalhando, outros estavam apenas em busca de emprego. E muitos foram abordados por Gacy porque ele dizia ser um policial. Então ele mostrava distintivo, ele tinha um carro que era muito parecido com o que os policiais utilizavam na época. Ele usava roupas, ele usava uma jaqueta de couro que era muito típico de policiais daquele período. Então ele enganou também muitos jovens. Outros ele seduziu com bebidas, com maconha, com dinheiro, com truques de mágica. Alguns também ele abordou para trabalhar em sua empresa de construção, a PDM. E a partir do momento que esses jovens entravam na casa de Gacy, ele tentava se tornar divertido, tentava agradar eles. E diversas vezes ele utilizava o truque de mágica. Ele dizia assim: vamos colocar a algema e eu vou te ensinar um truque muito legal. Entretanto, essas algemas elas eram de verdade e o truque era bem simples. Ele pedia para o garoto colocar a algema e a partir do momento que ele estivesse com ele, Gacy olhava para o garoto e dizia: o truque agora é que somente eu sei abrir essa algema.
O Gacy espancava, torturava, abusava sexualmente e, em muitos casos, estrangulava suas vítimas com um pedaço de pano torcido por uma vara. Em outros, ele asfixiava colocando toalhas ou roupa em sua boca. Alguns garotos foram mantidos vivos por horas, outros por dias. Chegou a um ponto que, em 1972 e 1978, mais de 30 jovens haviam desaparecido em Chicago. Gacy era um nome que raramente aparecia. Afinal, ele era visto como um bom cidadão. Quando os investigadores começaram a analisar o caso do Robert Peast, eles começaram a observar que todos aqueles jovens estavam ligados ao John Wayne Gacy, de alguma forma. Apareciam como funcionários, como pessoas que haviam ido vender alguma coisa para ele, ou que teriam ido conversar com ele. Enfim, ele sempre estava em algum relatório da polícia. Então, o que havia em comum entre eles? O Gacy. Na noite de 20 de dezembro de 1978, Gacy apareceu de forma inesperada no escritório do seu advogado. Ele estava visivelmente perturbado e também estava bêbado. Gacy alegou que estava sendo constantemente perseguido pela polícia, que ele não estava aguentando essa pressão e que precisava confessar para os seus advogados o que estava acontecendo. Os seus advogados, que já conheciam o Gacy de outros momentos, consideravam ele um bom homem, consideravam ele uma pessoa importante para a sociedade. Entretanto, Gacy olhou para eles e apontou para um jornal que estava na mesa. Nesse jornal estava uma foto do Robert Peast. E ele olhou para seu advogado e falou: "Este jovem já está morto." A partir deste momento, seus advogados começaram a perceber que era algo muito sério que ele tinha para contar. John Wayne Gacy então contou todas as atrocidades que ele fazia em sua casa, tudo o que ele havia feito, também o que ele tinha feito com aquele menino que estava desaparecido e estava sendo procurado. Em meio a todas as suas confissões, de tão alcoolizado que ele estava, o John acabou dormindo. Os seus advogados começaram a analisar o que eles poderiam fazer. Afinal de contas, devido ao sigilo entre cliente e advogado, eles não poderiam simplesmente ligar para a polícia e contar tudo o que ele havia falado. Então eles decidiram marcar um psiquiatra para ele de manhã. Assim que ele acordou, então eles falaram para ele que eles haviam marcado uma consulta e que ele deveria ir até lá. Gacy se levantou e falou que ele não iria, porque ele tinha muita coisa para fazer naquele dia. Então ele saiu de lá. Os advogados, como não poderiam ligar para a polícia falando tudo que ele tinha relatado, ligaram falando somente que eles não deveriam parar de segui-lo. Afinal de contas, talvez, possivelmente, existisse algo a mais. Diante disso, no dia 21 de dezembro, a polícia obteve o segundo mandato de busca em sua casa. Aqui nós voltamos no ponto em que a polícia chegou para investigar o porão. O porão da casa de Gacy estava totalmente alagado. Com certeza esse fato foi proposital. Foi uma maneira, talvez, de que o Gacy estava tentando se livrar de provas. A polícia, então, começou a retirar o assoalho, a verificar aquele terreno. E não demorou muito para eles começarem a encontrar ossos humanos. Foram tantos corpos que foram retirados ao longo dos dias que a polícia não sabia nem como justificar mais como aquele assassino não havia sido encontrado até então. Eles pediam para as pessoas comparecerem à delegacia caso elas tivessem algo a acrescentar, ou até mesmo se tivesse algum parente, algum jovem que estivesse desaparecido. Afinal de contas, todos os jovens que ali estavam enterrados poderiam ser identificados apenas por arcada dentária, porque nesse período ainda não existia teste de DNA, então não tinha como saber necessariamente quem eram aqueles jovens que ali estavam. O John Wayne Gacy, após ter sido preso, ele confessou em horas de depoimentos tudo o que ele tinha feito, seu modo também que ele abordava os jovens, o modo que ele tirou a vida deles. Então, simplesmente ele não ocultou nada. Os jovens que ele lembrou do nome, ele também contou, e os investigadores continuaram então ali a desenterrar esses corpos. A mídia com certeza ficou em cima, queriam saber tudo o que estava acontecendo, queriam entender tudo o que estava se passando, e por isso que a gente encontra muitos noticiários do período mostrando os investigadores, os peritos retirando daquele local os corpos, né? Existe muito material sobre esse assunto. Foram retirados então do porão desta casa 29 corpos. 26 estavam enterrados no porão mesmo, e 3 corpos foram enterrados no quintal ou sobre a garagem, e depois o John Wayne Gacy concretou. John Wayne Gacy confessou que após ele não ter mais espaço no seu porão, ele passou a jogar os corpos em um rio.
Este rio se chamava Des Plaines, e lá foram encontrados também 3 outros corpos. Mas a polícia ainda estava procurando o corpo do Robert Piste. Afinal de contas, o que aconteceu com esse jovem? De fato foi o John Wayne Gacy? Sim, foi ele. Ele confessou que atraiu Robert com a promessa de um emprego em sua empresa de construção, que ele levou o jovem até a sua casa. Lá ele o imobilizou com algemas ou cordas. Em seguida, ele usou o que chamava de truque da corda, abusou sexualmente deste jovem e por fim o estrangulou. Ele jogou seu corpo então neste rio das Plains. Entretanto, o corpo do jovem Robert Piste foi encontrado somente em abril do outro ano. Então ele desapareceu em dezembro de 1978 e foi encontrado em abril de 1979. A sua família ficou incrédula, ficou muito triste, ficou atordoada com toda aquela situação. Robert Piste estava apenas procurando um emprego para ganhar mais, ganhar melhor, e teve a sua vida tirada por um monstro que se aproveitou daquela situação. A sua família, como era muito unida, passou por um extremo sofrimento, não que as outras famílias também não passaram, todas passaram. E inclusive eles pediram uma indenização de milhões àquela instituição, né, ao governo necessariamente, por ter liberado o John Wayne Gacy naquele período que ele deveria ter ficado preso os 10 anos e foi liberado com apenas 18 meses, ou seja, um ano e meio. Então a família ficou incrédula com essa situação e pediu a indenização. O julgamento de John Wayne Gacy começou em 1980 e durou semanas. A defesa dele tentou alegar insanidade, mas os psiquiatras demonstraram que Gacy sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele era manipulador, ele planejava e executava com precisão o que ele tinha em sua mente. Em março de 1980, ele foi condenado por 33 assassinatos e foi sentenciado à morte. Ele ficou 14 anos no corredor da morte. E ao longo desse período, ele pintou vários quadros. Esses quadros eram sobre o seu personagem, o Palhaço Fogo. Várias vezes ele pintou outros tipos de palhaços também. Teve momentos também que ele pintou personagens da Disney. Então teve vários quadros que ele pintou e que até hoje circulam aí pela internet, muitas pessoas compram. Durante esses 14 anos também ele deu várias entrevistas e nessas entrevistas é possível ver o quanto ele era manipulador, o quanto ele não se importava com as vidas que ele havia tirado desses jovens, o quanto ele tentava se fazer de bom homem, dizendo que ele era trabalhador, que ele tinha agenda cheia. Muitas vezes até mesmo os repórteres perguntam para ele, tá, mas você já foi julgado e já foi até mesmo condenado pelo que você fez, então você está querendo dizer que você não é culpado? E aí ele tentava se desviar daquela pergunta, tentando manipular o repórter e não respondia necessariamente aquilo. Ele apenas dizia que os repórteres falavam muito mal do personagem dele, o Pogo, né? Inclusive ele ficou conhecido como o palhaço assassino, sendo que ele nunca utilizou desta fantasia para cometer seus atos. A execução de John Wayne Gacy foi por injeção letal em 10 de maio de 1994. A sua casa foi demolida logo depois da retirada também dos corpos que existiam no porão. Foi feito de maneira respeitosa, de maneira também delicada, para que se caso houvessem mais corpos também eles pudessem, né, retirar dali. E de todas essas vítimas, ainda existem 6 que não foram identificadas. Na época, existiam 9 que não tinham sido identificadas, mas com o passar dos anos e o aumento da tecnologia, alguns foram desenterrados e foram feitos exames de DNA, testes de DNA, e foi constatado então quem eram as vítimas. Por fim, temos que falar sobre as vítimas de John Wayne Gacy. Eles eram meninos e jovens, tinham medos, paixões, vontades, e todos eles confiavam. Confiavam em alguém que usava sorrisos como armadura. John Wayne Gacy tentou enterrá-los no silêncio, sob o chão, sob mentira, sob a aparência da normalidade. Mas eles merecem mais. Merecem ser lembrados, não pelo monstro que os tirou daqui, mas pelas pessoas que eles foram. Robert Piste, Timothy, William, Gregory, John, muitos ainda que não têm nome, mas todos tinham coração. Todos tinham uma vida inteira pela frente. Eles não são apenas vítimas, eles são lembranças, são aviso, são resistência, são o motivo pelo qual histórias como essa precisam ser contadas, para que a escuridão jamais passe despercebida novamente. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo capítulo. Tchau!